de não oportunizar ao Dedé Mussum e Zacarias financiar também os filmes, foi uma forma de falar o quê? O dinheiro é todo meu. De barrar eles ali. Não. Nunca deixou eles crescerem. Essa história toda começou porque ela foi capa da Caras uma vez e colocou que ela e o Renato, quando se casaram, tinham começado do zero. Eu falei, cara, eu não posso admitir que ela minta desse jeito, sabe, cara? E aí eu peguei e falei, não, é mentira. O Renato vendeu a produtora pra Record. Ele vendeu só a Rec 9 só. Deve ter ganho pouco dinheiro. Imagina, assim, quando ele conhece a Lilian, mais ou menos ali em 90, ele ainda era casado com a Marta. Eu falo também desse negócio que ela era amante do Renato. Ela também não rebateu. Então, caramba, tem um momento, eu até anotei isso. A Lilian, ela falou pelo menos 4 vezes que foi pós-Marta, depois. Estavam separados. Não, eles já estavam divorciados. E não sei o quê. Porque o Vilela comentou alguma coisa. Não, mas ele tava em processo de separação. Eu falei assim, não. Já estavam separados. Mas ela repetiu. Essa do Vilela, a gente vai chegar. A gente vai chegar. Mas essa do Vilela é muita coisa. Mas só que eu tinha que ela repetiu 4 vezes pra tentar martelar que ela não era amante. E assim, você olha a entrevista, ela... A gente vai chegar lá. É que isso aí também é foda, cara. Mas vamos lá. E aí na Caras foi o seguinte... É uma matéria comprada, né? Ela várias vezes comprou matéria para Caras. E o que é comprar? Grana, dar joia, dar viagem pra galera, tal, da revista, para aparecer na capa. Ela é notícia? Não. Quem que se interessa por Lilian Aragão? Ninguém, cara. Quem que é ela? Nada. Ela não faz nada. Nada. Mas ela tava lá, saiu na Caras com o Renato na capa e colocou lá que começaram tudo do zero. Mentira. Ela entra na vida do Renato em 90 como amante. A história é o seguinte, a irmã dela, chamada Laíse, trabalhava na Associação Atlética Banco do Brasil, aqui em São Paulo. E aí os Trapalhões foram fazer um show. Eles faziam muitos shows, principalmente no final de semana. Então eles gravavam o programa na TV. Eram 2 dias de gravação na TV, e quando tinha filme eles pegavam esses dias da semana e outros dias e gravavam. E aproveitavam para os finais de semana, principalmente, para viajar para o Brasil. Para apresentar em circo e tal. Os caras não paravam de trabalhar. E faziam muito dinheiro. E aí, nesse dia, eles foram lá para a Associação Atlética Banco do Brasil. Laíse Taranto é irmã da Lilian Taranto, que depois virou Lilian Aragão. Ela trabalhava na cantina ali da Associação Atlética Banco do Brasil. E nesse dia, ela chamou sabia que a Lilian gostava do Renato, ela chamou para trabalhar, para ajudar ela na cantina. E o que acontecia muito nessa época? Os caras eram astros nacionais, era muito popular. Então, era como se fosse uma banda de rock, sabe quando tipo, o cara vai fazer um show, vê umas meninas bonitas lá, às vezes acontecia isso, o Dedé falava pro produtor, gostei dela, e a menina gostava, eles saíam, se conheciam, o Mussum fazia isso e o Renato também. O Mussum devia ser terrível. O Mussum tem 5 filhos com 5 mulheres diferentes. Nossa, né? O Mussum devia ser brabo. Dedé era. Terrível. E o Renato também era. Que assim, quase ninguém fala do Renato, mas o Renato, cara, era também nesse nível. E aí ele, tipo, se encantou pela Lilian e tal, e chamou ela pra ir pro camarim. Ela foi, eles se conheceram, tal, trocaram telefones. E aí sei lá, dias depois, o produtor lá tal, falou, fala pra ela vir pro Rio passar uns dias aqui e tal, e ela foi. E aí eles começaram a namorar. Isso 90, por aí. E ele era casado com a Marta, né? E por muito tempo ele escondeu ela, a Lilian. Então, essa história que eu já contei algumas vezes, que não sei se vocês vão lembrar, que teve uma época dos Trapalhões, do programa, que ele tinha plateia. Lembra que tinha plateia? Era chato, porque eles faziam pra plateia e esqueciam, né? Da câmera. Da câmera e tal. E ficava engraçado né? Ficava engraçado pra eles, mas pra quem assistia. E várias vezes, o Mussum chamava ele de paulista. Isso tem gravado tá no programa. Tá no programa, cara. E aí, mostrava a plateia, mostrava ela. Caramba. Por isso você fala assim, como que você não é processado? Cara, tá, processa. Eu vou te mostrar o Mussum chamando o cara de paulista e ela na plateia. E por que era paulista? Porque ela é de São Paulo. Né? Então eles sabiam tal. O Mussum era contra isso. O cara, ele falava pro Renato, falou, você vai trazer essa mulher pra sua vida. E a Lilian uma vez descobriu que o Mussum era contra e foi falar com ele. E eles discutiram.
Mussum é mais correto, ó. Quer uma de cada vez. O Mussum era um cara que, assim, o Dedé era sempre aquele cara que, tipo, o Mussum nunca baixou a cabeça pra ela, cara. Ele falou, você tá fazendo uma cagada na sua vida, cara. A Marta foi com você do começo até o fim, você vai largar tudo por ela. Ele já sabia, previa já. E aí, enfim, então eles começaram a namorar e tal. Então, se você for ver, os Trapalhões mesmo, de fato, 90 o Zacarias morre, e fica aquele negócio de 91, aquela coisa chata lá com André Sorvetão, Conrado e tal. Mas já é o declínio dos Trapalhões. Aonde que o Renato ganhou dinheiro? De 90 para trás. Com os filmes, com os shows, Danone, Pepsi, aqueles merchants todos. Ele ganhou dinheiro de 90 para frente? Ganhou. Mas assim, o auge dele não foi de 90 para frente. Tanto é que o programa acaba, de fato, em 94, tem as reprises em 95, 96, 97 e 98 ele vai para Portugal. Então ele não ficou milionário nesse período, ele ficou milionário lá atrás. Então o fato de ela contar que o cara deu tudo pra Marta e eles ficaram começaram do zero era mentira. Então eu expliquei isso. Beleza. Qual que foi Contrato. Contrato. Isso, 90%. Daí eu falava disso, falei, a informação que eu tenho é que o lucro dos filmes, Renato ficava com 90% e Dedé, Mussum e Zacarias com os outros 10 divididos. Mas é mais de 90, a informação que eu tenho. E aí ela pegou, pra me desmentir, ela mandou pro Léo Dias um contrato, cara, de um filme dos Trapalhões com o Maurício de Souza. Lembra aquele filme que ele fez com animação, tudo? Sim. O que acontece? Nesse período, os Trapalhões, o Dedé, Mussum e Zacarias, já queriam terminar com o Renato. O Maurício de Souza conta isso no livro dele. Que ele fez um processo, eu tinha que arrumar um jeito de juntar os quatro. E qual que era o jeito? Pela animação. Ali, né? Pela animação. Esse é um filme que foi diferente de todas as outras produções. Porque foi Maurício de Souza e a RA. Então, olha a esperteza dela. Ela mandou um contrato que não é igual a todos os outros. Que é o único que a produtora não é só o Renato. Só dele. Mas mesmo nesse contrato, tava lá 7% pro Dedé, 7% pro Mussum e 7% pro Zacarias. Dá 21% para eles. E o resto pro Renato. E aí o seguinte, desses 7%, se você olha na linha de baixo, tá assim, as cópias serão descontadas desses 7%. Caramba. Laboratório, uma série de coisas. Então, cara, você imagina a cópia de um 35, quanto custava pro Brasil todo? Esse 7% ia sobrar quanto? Uma merrequinha se sobrasse. Caraca. Então, assim, são tipo de coisa que você tem que pegar as entrelinhas do negócio. Né? Você fala assim, não, é 90%. Vou desmentir. Vou mandar um que é 80 quase. Que é 79. Que é isso, hein? E é um dos argumentos. Já era com outra produtora. Você imagina sozinho. Por quê? O Maurício amarrou isso com o Renato. Né? Então, esse contrato é completamente diferente. Assim, ela ter mandado esse é justamente para manipular. Por que ela não manda um de... Que já é um absurdo também. Saltimbancos, Trapalhões. Pra gente ver. E outra, não tem assinatura dos outros 3. Pode ser uma minuta, né? Pode ser o primeiro ali e falar, essa aqui não, vamos dar. E um argumento que, se eu não estiver enganado, ela usou foi de que ele recebia mais em alguns projetos, porque ele atuava, ele fazia produção, ele fazia roteiro, ele fazia não sei o quê. Então aí por isso que isso aí aumentava. Aí eu vi em algum lugar que era 75% e os outros 25% divididos. Mas aí tem uma explicação também. Por que eles se separam? Finalmente o Dedé disse. Foi a questão financeira, de fato, isso eu já tinha falado, né, que eles estavam insatisfeitos com a porcentagem, o Renato virou milionário, eles estavam ricos, mas não estavam milionários. E aí o Dedé, Mussum e Zacarias, principalmente o Mussum, se rebelam. E falam assim, não, beleza, o ganho mesmo está no cinema, porque o cinema dava muito dinheiro. Muito dinheiro. Eles explodiam, né, em todas as produções. Daí o Renato falou justamente isso que você falou, mas eu financio, eu faço isso. Daí a empresa deles, que é a Demusa, falou assim, beleza, então vou fazer o seguinte, deixa a gente também financiar. 50% seu, 50% nosso. Caramba. Aí o Renato, cara, o irmão dele chama Francisco, morreu. Francisco Paulo Aragão. Esse cara era o cabeça do Renato. O Renato, a gente fala um grande empresário, tudo, mas esse irmão dele foi o grande mentor, o grande responsável pelo Renato explodir financeiramente. Eles não deixaram. Não deixaram. Então, o fato de não oportunizar ao Dedé, Mussum e Zacarias financiar também os filmes foi uma forma de falar o quê? O dinheiro é todo meu. De barrar eles ali. Falar, nunca deixou eles crescerem. Caramba. E o Mussum, pelo que você diz, ele é o que tentava sempre, né? O Mussum era o mais rebelde, cara. Era o que fazia acontecer. Dá a impressão que não, né? Cara, assim, é o mais rebelde. No filme dele, que é ótimo, esse que tá o Ailton Graça, essa cena tá errada. Tá dizendo que o Dedé foi o cara que se rebelou, né? Que mais agitou.
Mas foi o Mussum. Foi o Mussum o cara que mais incendiou a favor. Vamos separar. Vamos para a entrevista. Se caso queira assistir a entrevista completa, o link estará na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.